Olá, você está no seu programa Prosperando, eu sou o pastor Walter de Oliveira e eu quero desejar, estamos começando uma semana, né? Segunda-feira, e eu quero desejar uma semana abençoada, próspera, que essa semana seja marcante na sua vida. Hoje, no nosso programa, nós vamos continuar falando sobre maldição. Ih, pastor, de novo, a gente vai falar sobre maldição. Nós falamos sobre, na semana passada, sobre como a gente faz, a primeira maneira de entrar é negligenciar a palavra. E hoje eu vou aprofundar um pouquinho mais, você vai aprender um pouquinho mais. E também eu estou trazendo um amigo aqui, o Sérgio. É um empreendedor, dono de uma agência de publicidade, ele tem uma carreira dentro dessa área fantástica, você vai aprender muito com ele, e então você não pode perder esse programa hoje por nada. Hoje o nosso programa vai ser tremendamente edificante para você. Agora, já vai curtindo aí, não custa nada para você, já aproveita, curte. Se não é inscrito, não sei por que ainda, inscreva-se, não é? E comente. Hoje eu quero que você deixe um comentário. E não só comentário, esse espaço também é usado para você fazer seus pedidos de oração. Nós temos um grupo de intercessão que vai estar orando por você, tá bom? Fique aí, nós vamos para algumas mensagens e voltamos já já. Para a família Silva, o importante é estar perto, não importa como. Na família Ferreira, é dar a mão, principalmente nas horas mais difíceis. Para os Souza, família é... Para os Ribeiro, é casa cheia. Para os Oliveira, quem tá sempre junto. Para os Guaranis, é um povo inteiro. Mas todos têm uma coisa em comum, porque família não é só quem compartilha o mesmo nome, é quem compartilha o mesmo cuidado. E para cuidar melhor das famílias brasileiras, o Ministério da Saúde está reconstruindo a saúde da família. São mais equipes e profissionais ampliando o acesso aos atendimentos, da prevenção ao tratamento, de bairro em bairro, de casa em casa, fazendo um Brasil bem cuidado. Procure uma unidade básica de saúde e saiba mais. Saúde da família. Onde tem família, agora tem mais cuidado. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. Só te lembrando que a nossa rede social no Instagram, PR Walter Oliveira, você pode entrar lá e pode deixar seus comentários também. Meu querido Sérgio Júnior, que alegria tê-lo aqui. O Sérgio é uma pessoa daquelas sabe aqueles que levanta assim, né? Ele atua nessa área de comunicação, ele tem uma agência de publicidade, está voando baixo. Glória a Deus pela tua vida. Se você quiser cumprimentar os nossos ouvintes aí, eu queria que você, porque a gente já vai começar a te fazer pergunta. Vamos lá, né, pastor Walter? Primeiramente, eu quero agradecê-lo, fiquei muito honrado por esse convite. É muito bom a gente compartilhar, né, um pouco da história, daquilo que Deus tem feito na nossa vida. É o que nós estávamos falando, né? Isso não é simplesmente para engrandecer o nosso nome, porque a Bíblia fala que quer comais, quer bebais, faz tudo para a glória de Deus. Então, tudo que a gente faz é reconhecimento daquilo que, de fato, Deus ele tem sido na nossa vida. Não é nosso reconhecimento, mas é o reconhecimento de quem Deus é. Muito obrigado, pastor Walter, fico muito feliz. Eu é que agradeço. A gente nós temos trazido pessoas aqui, empresários,
mas falando com uma linguagem cristã, falando de Deus, como você está falando aí. Como é que pode alguém, dono de uma empresa de publicidade, falando de Deus, né? Olha, para honrar Deus, para glorificar Deus. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa sua atividade, a sua história, né? Eu sei que você tem uma história bacana, né? Como locutor, como apresentador. Eu queria que você falasse um pouquinho da sua história. Aliás, se eu contar a minha história aqui, vai dar um livro, vai dar 2 horas. Pode dar uma resumida. Mas vamos dar uma resumida. Né? Eu trabalhei numa emissora de rádio aqui em Goiânia, né, durante 12 anos, eu acredito que foi isso, ou um pouquinho a mais. Tem gente reconhecendo, né? A voz aí, ó. Trabalhei nessa emissora de rádio, e quando foi no ano de 2023, pode falar rádio? Pode falar. 99,5 FM, trabalhei muitos anos lá, da TV Serra Dourada. Foi um momento muito especial. Anteriormente, trabalhei um pouco também na Fonte FM, numa rádio evangélica, e fui para 99,5. Trabalhei lá durante essa época. Foi um momento de muito aprendizado. Já tem uma carreira boa aí, né? Desde os 14 anos. Com essa cara de menino. Se eu falar aqui, eu vou até falar a minha idade. Mas já tem quase uns 20 anos de profissão, de rádio, de comunicação. Então foi algo muito interessante, trabalhando em rádio, né, sempre tendo contato com as pessoas, e o que é o bom do rádio é isso, né? Que as pessoas têm o rádio como uma companhia. Né? Você está no carro ali, você sente falta de alguma coisa, está muito silêncio, você vai ligar o carro lá, você coloca numa rádio, a rádio te faz companhia. Então o bom do rádio é isso, né? A gente transmite para as pessoas uma companhia, uma alegria. Então em 2023 eu resolvi fazer um passo de fé. Uau. Foi algo assim muito pensado, e obviamente o que eu estou falando aqui não é para você amanhã eu vou chegar lá na empresa e vou pedir conta. Eu vou largar tudo. Não é isso que eu estou falando, né? Então foi por um direcionamento. Então todas as vezes que você sentir um desejo no seu coração, né, de você romper na sua vida, primeiramente peça direção a Deus. Se tem paz no seu coração, Deus ele vai confirmar por meio da sua palavra. Porque às vezes, o pastor Walter, a gente pensa assim, eu vou esperar alguém vir de Deus e falar na minha vida. Amém. Né? Eu acredito também que Deus usa... Tem muito misticismo em cima disso. Isso. Né? Então assim, eu acredito que Deus usa pessoas, fala para você, né? Envia profetas para falar para você, mas a gente fica esperando tanto que a voz de Deus está aqui, ó. Está na palavra dele, está na Bíblia. E aí, pastor Walter, já resumindo aqui já essa parte, eu entrei no quarto, fui orar a Deus, pedi direção ao Senhor. Senhor, é o momento de eu sair? Sabe você sentindo ali no seu coração que você cumpriu a sua missão no lugar onde você estava? Orei a Deus e abri bem na passagem onde Jesus convida os seus discípulos e fala assim, vem cá, Pedro, Tiago, João, vamos agora passar por uma experiência aqui. Vem cá, vem comigo aqui no barco. E de repente, aqueles discípulos passam para outra margem. Jesus fala assim para eles, nós vamos passar agora para outra margem. E naquele momento, o Espírito Santo de Deus começou a ministrar no meu coração. Filho, é momento de você passar para outra margem. E ali naquele momento, eu senti uma paz no meu coração, da decisão que eu iria tomar. Amém. E a gente estava até falando sobre a questão de fazer a diferença. E uma das coisas em que eu cheguei no meu chefe e falei, eu não quero fazer nada para querer ser mandado embora. A minha vontade, de fato, é sair em paz, sair pela porta da frente. E foi assim feito, pastor Walter. Eu saí na maior tranquilidade, né? Hoje eu tenho amigos lá na rádio. Que bom. Então, são pessoas que realmente, que eu aprendi muito, cresci bastante ali. E são pessoas que moram no meu coração, mas tem momentos que você precisa passar para uma outra margem, para uma próxima etapa. Com certeza. E foi onde começou o grande desafio. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Nessa sua atividade como agência de publicidade, aparece N propostas, de toda a natureza. Sim. A sua vida cristã influencia nas decisões? Você leva a sério essa questão cristã quando você está trabalhando? Demais, pastor Walter. Inclusive, a gente precisa entender o que é propósito, o que é proposta. Né? Nós não podemos trocar o propósito pela proposta. Porque existem propostas que podem atrapalhar de você chegar no alvo do seu propósito. Uau! Então, a gente tem que ter essa mentalidade de que, peraí, é da vontade de Deus eu seguir em frente aqui? É algo que eu vou ter que abrir mão dos meus princípios? Então a gente precisa avaliar isso. Eu lembro de Daniel.
Daniel, ele governava cidades, né, tantas coisas que aconteciam ali, mas Daniel não se corrompeu. Mas Daniel também não falou assim, não vou misturar, por quê, né? Mas Daniel, ele soube fazer a diferença no ambiente onde ele estava. É muito fácil, pastor Walter, a gente, inclusive, sermos luz onde tem luz. É muito fácil. Jesus falou em Lucas, no capítulo 8, versículo 16, ele diz assim, Jesus disse, se deve acender uma candeia e escondê-la debaixo da cama, então, ou seja, não adianta nada uma candeia ficar debaixo da cama. Vai iluminar o quê? É isso aí. Então você precisa ser luz aonde você estiver. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você já deixou de fazer algum trabalho, algum projeto, porque não batia com suas convicções? Pelo que eu lembro, assim, pastor Walter, já teve várias propostas pela qual eu não aceitei, pelo fato até mesmo de né, questão de princípios, eu não aceitei ali naquele momento. Olha. Mas eu soube que eu pedi confirmação do Senhor. Senhor, é do Senhor essa proposta? E ali Deus já trouxe uma resposta no meio do não. Então, tem momentos que a gente recebe um não de Deus que lá na frente é sim. Talvez pelo nosso egocentrismo a gente quer aceitar, né? Propostas, porque vai nos enaltecer. Mas Deus vai colocando certeza no nosso coração de que, filho, hoje é um não para isso aqui. Você precisa dar um não nessa proposta. Porque lá na frente vai ser um sim daquilo que eu vou fazer na sua vida. Então, obviamente, a gente precisa andar com uma coerência daquilo que a gente prega, daquilo que a gente vive, né? Então, pastor Walter, já aconteceu sim, mas eu pedi direcionamento de Deus e Deus disse o não para aquele projeto. Você é convidado para um monte de coisa, né? Com essa voz que você tem aí, para apresentar formaturas, aniversários, um monte de coisa, não é? Você deve ter experiências fortes, né? Engraçadas, hilárias, né? Nessa coisa. Tem alguma coisa que você pode... Porque a gente pensa que a agência de publicidade é tudo certinho, tudo bonitinho, só sentar... Não é, tem um monte de coisa. Tem uma vida, né, que por trás de tudo isso daí se desenrolando. Exatamente. Tem uma história muito interessante, que inclusive é o que eu estou vivendo hoje. Eu tinha, pastor Walter, 14 anos de idade, e aí eu lembro que eu tinha muita vontade de ter uma rádio. A minha vontade era ter uma rádio. Naquela época tinha agências de publicidade, mas aquela época era o sonho de menino, né? De primeiro começar em rádio, porque todo mundo que vai para a agência de publicidade, ou ele trabalhou numa TV, ou ele trabalhou numa rádio, ou no meio de comunicação. Então ali, no momento do meu início de tudo, ali foi rádio, minha paixão, ouvir a rádio. Eu falei, gente, eu tenho muita vontade. É o meu sonho de ter uma rádio. Aí sabe o que eu fiz, pastor Walter? Eu peguei uma caixa de som e fiz uma rádio para mim. Mas como que foi feito isso? Olha só, eu peguei a caixa de som, coloquei para o meu vizinho ouvir minha rádio. Uau, olha aí. Aí eu peguei, eu passei um vizinho... Isso que eu chamo de público direcionado. Direcionado. E aí, pastor Walter, eu falei assim, eu vou criar essa rádio, e até perguntei para ele, deixa eu te falar, se eu criar uma rádio, você quer ser meu ouvinte? Ele, mas como é que vai ser isso? Não, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar uma caixa de som direcionada para dentro da sua residência. Aí lá você vai ter o controle de volume e tudo mais. Aí tinha um amigo meu que ele mexia com eletrônica, aí ele fez, inclusive, até um modulador que ele podia baixar e aumentar o volume. E aí eu instalei essa caixa lá no vizinho. E aí ele ouvia as músicas, os louvores. E você fazia como uma produção mesmo, como uma produção mesmo de rádio. E naquela época, na época não tinha computador, né? Eu pegava uma estação de rádio... Ao vivo e a cores. Ao vivo e a cores, falava que era a minha rádio. Aí na hora que entrava a vinheta daquela rádio, eu baixava e falava, Evangélica FM. Olha aí! Já tirava e já aumentava. Então, daquela época, eu já tinha vontade de ter rádio. E hoje, é engraçado, né? A gente almeja uma coisa, mas o plano de Deus é muito maior. Hoje, a gente tem várias rádios espalhadas em supermercados, em lojas. O nosso trabalho da nossa agência, o principal suas? Nossas rádios. Rádio interna. Mesmo? Exatamente. Fala um pouquinho sobre isso, como é que é esse negócio de rádio interna aí? Agora, quer dizer que às vezes você está no supermercado ouvindo uma rádio que não é a rádio, quer dizer, é uma rádio. É uma rádio,
com a minha voz e com voz de outros locutores, né, locutoras também. É uma programação. É uma programação de rádio que a gente Fala um faz. pouquinho sobre isso aí. Não sei se você já entrou dentro de uma loja, dentro do supermercado, e falou, seja bem-vindo à loja tal, aqui tem as melhores ofertas. Então, a pessoa entra dentro da loja, ela já ouve aquela receptividade, aquela música agradável, né? Então, as nossas rádios que a gente tem, a gente espalha por todas as lojas de supermercados. A gente tem Aparecida de Goiânia, nós temos Trindade, espalhado por todo vamos dizer, o estado de Goiás, e a gente está também expandindo para o Brasil inteiro. Uma programação genérica para todo mundo ou específica para cada lugar? Específico para cada lugar. Tem supermercado que é música gospel, outro supermercado gosta de MPB, então assim são músicas variadas, né? Vai de acordo com o que o cliente escolher. Então nós fornecemos o sistema de rádio interna para essas lojas. Uau. Aí por meio desse sistema nós fornecemos os conteúdos, dicas de saúde, aí tem notícias, aí tem também até devocional devocional Max Lucado, que a gente coloca, insere nas rádios. Então a gente faz uma plástica bem interessante para que o cliente chegue dentro de uma loja, ele simplesmente não chegue lá, a loja tudo em silêncio. Eu sempre falo para o cliente que a música faz com que o cliente permaneça por mais tempo. Exatamente. Não é verdade? Eu acho que hoje isso é tão real que as próprias igrejas se moldaram aí. Hoje, por exemplo, você vai fazer uma mensagem, alguém fica lá tocando, não é? Exatamente. Fazendo um fundo musical. E de uma certa maneira parece que preenche um vazio, te dá uma calma. Eu vou confessar um negócio aqui. Eu já tive que pedir para alguns músicos pararem. Por quê? Claro, essa não é só uma função de preenchimento, mas é de colocar um nível espiritual na coisa, não é? Isso é tão bíblico que Eliseu, quando foi chamado para profetizar para os reis de Edom, de Israel, de Judá, ele falou assim, me chama um tangedor. O profeta pediu para trazer um tangedor para começar a tocar, tal, e quando ele dá a palavra. Então, tem um cunho espiritual nisso, mas uma segunda coisa é para acalmar. E eu sou meio elétrico. E eu gosto de manter o pessoal lá em cima. É extrovertido. Então, às vezes havia um contraste entre o que eu estava fazendo e o que o outro estava fazendo. Eu estava puxando os caras para cima e o outro estava acalmando, deixando ele zen ali. Não, amigo, amém, Deus abençoe, obrigado pela ajuda aí e tal, mas pode deixar. Porque nos meus seminários, eu dou seminário de finanças, então a gente sempre mantém o pessoal, né, no up lá em cima e tal. E às vezes era um contraste. Mas hoje eu vejo que é uma ajuda muito grande para o pregador. Ele se acalma, ele se inspira e muitas vezes alguém que está trazendo, dependendo do som, está lá, o Benny Hinn usava isso e eu cheguei a estar numa experiência, numa campanha dele, né, onde alguém tentou colocar um outro músico e ele rechaçou assim. Não, ele queria o músico dele, porque trazia aquela coisa, aquele momento, aquela unção, aquela coisa tremenda. Então eu vejo assim, puxa vida, de uma certa maneira você faz isso, você entra num ambiente, você está ouvindo música, às vezes músicas gospel e instrumental. Cara, eu não sabia que você estava lá por trás disso aí, olha aí. A gente faz, Pastor Walter, e é tão interessante isso aí que o senhor está falando, a música, ela realmente, ela traz vida para o ambiente, né? Exatamente. Ela traz vida para o ambiente. Tanto é que quando chega no final da mensagem de todo pastor, o tecladista tem que subir. O tecladista já está aqui. Posso te falar uma coisa? Ou ele levanta, ou ele derruba. Ou derruba. Ou levanta ou derruba. Ele faz as duas coisas. É verdade. Né? Uma vez eu tinha pregado, às vezes o músico sai, vai lá para fora, nem sabe o que você está falando, o que você pregou, depois ele entra para fazer o fundo. E o cara entrou fazendo uma bossa nova. Eu falei, pode parar. Não precisa não, pode deixar. Então eu falo assim, é fundamental, né? Que tipo de música escolher, o que você vai colocar, né? E você trazer um ambiente gostoso
não é? No supermercado, seja lá onde for. Na área profissional a gente chama de brand music, né? Que é a marca que é ligada à música. Olha. Então tudo tem que ser muito bem elaborado. Então a gente também traz essa orientação para o cliente, sabe? De tipo de música que vai rodar dentro da sua loja, não é qualquer música que você deve colocar num ambiente comercial, né? Você precisa ter um critério para você... Eu sei que tem que agradar, né, o senhor, a senhora, o mais jovem, mas precisa ter muita cautela. E a gente sempre dá uma orientação para o nosso cliente. E sobre isso aí, pastor Walter, é muito interessante, a gente traz dentro do marketing, né, que é o marketing sensorial, que é justamente isso, utiliza a venda por meio da música. Tanto é que se você for observar, algumas locuções, por exemplo, de rádio, a locução varejo, por exemplo, ela precisa ter uma trilha bem animada. Olha. Batata doce por apenas R$ 9,99. Então tem que ser uma trilha bem animada. Agora, hoje tem muitas ofertas especiais. Aí já é uma trilha mais tranquila. Então, assim, tem toda a questão da produção também, né? A produção de rádio e a produção de TV. Então, tudo isso a gente juntou no nosso conhecimento, um pouco que a gente tem de TV, de rádio, e inserimos dentro desse projeto que é Rádios Internas para Lojas. Nesses momentos finais, eu queria que você desse uma palavra para os nossos ouvintes aí. E como eles podem entrar em contato com você, acessar sua agência, seus serviços, não é? Como é que eles podem ter acesso a tudo isso que você oferece? E, pelo jeito, coisa boa. Nós temos a nossa agência SJ Mídia, você pode ir lá colocar @SJ Mídia no Instagram, lá você vai ter todo o contato, você vai ter também o WhatsApp para você aí também conhecer todo o nosso projeto. E a mensagem que eu tenho especial é que você vá atrás dos seus sonhos, nunca desista, se você nesse momento está sentindo que você precisa passar para outra margem, um novo desafio, faz o seguinte, ore a Deus. Deus ele vai dar a resposta imediata. E a resposta de Deus, pastor Walter, ela vai trazer paz. Amém. É a paz que excede todo o entendimento. Amém. Não é aquela paz que traz dúvida, porque a Bíblia vai dizer que Deus não é Deus de confusão. Deus não vai colocar confusão na sua mente. Ele vai te dar certeza daquilo que você vai fazer e o direcionamento daquilo que você vai realizar de acordo com o projeto, os sonhos do Senhor. Eu sei que tem muita gente hoje nessa decisão, né? Faço, não faço... Aceite o conselho do Sérgio aí, busque direção de Deus. Sérgio, que alegria tê-lo aqui conosco, que bênção, você é uma bênção, né? E que Deus continue te usando poderosamente, sucesso na sua empresa, que a mão de Deus continue sobre a sua vida. Amém, pastor Walter, Deus abençoe. Eu quero só terminar com um versículo, em Provérbios 16 vai dizer que do homem são as preparações, mas do Senhor a resposta da língua. Confia no Senhor e as suas obras, e os teus planos serão totalmente estabelecidos. Que Deus te abençoe, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua vida de uma forma tremenda e grandiosa. E que Ele venha realizar todos os seus sonhos de acordo, alinhado com os desejos do coração de Deus. Amém. Daqui a pouco nós voltamos para o nosso Momento Prosperando. Temos algumas mensagens, não sai daí. Daqui a pouco voltamos. O Mais Médicos já transformou a vida de muita gente. Em 1 ano e meio de retomada, já são mais de 26 mil médicos e médicas que realizam consultas de rotina, acompanhamento, tratamento, ações para prevenção e muito mais. Para estar mais perto de você, da sua família e de todos. Onde tem vida, tem mais médicos. E onde tem mais médicos, tem governo federal. Esse é o seu Momento Prosperando, aquele tempo onde a gente usa para ter uma palavra mais próxima. Na semana passada nós começamos falando sobre quebrando maldição.
Eu sei que tem muita gente que não concorda comigo. Eu sei. E eu expliquei, né, o que tem na questão de quebra de maldição. Deixa eu só falar uma coisinha aqui. Eu não gosto da palavra maldição. Ela já trouxe mais problemas para a igreja do que benefícios, não é? Mas se a gente pudesse trazer a um nível mais básico, eu definiria maldição como todo direito legal que você dá ao inimigo para agir na sua vida. Às vezes, sem saber, eu estou dando legalidade para o inimigo agir na minha vida. Maldição é só isso, o direito legal que você dá para o inimigo agir na sua vida. Na semana passada, eu falei com você sobre a primeira maneira de você entrar debaixo de maldição é quando você negligencia a palavra, quando você não cumpre, quando você está fora da palavra. Mas eu queria me aprofundar um pouquinho mais sobre isso. Será que é só isso? Quando eu estou fazendo alguma coisa errada fora da palavra, eu entro debaixo de maldição? Não, vai um pouquinho mais além. E eu queria te dar um texto que eu gosto muito. Tiago, capítulo 3, versos 9 e 10. Diz assim: com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Olha que coisa tremenda. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Ah, pastor, não é possível de uma boca sair. Muita gente confunde a boca ou a língua com uma fonte. Isto não é fonte. A fonte é o nosso coração, nossa mente. A boca é só o canal por onde flui os nossos pensamentos. Então, eu posso fazer fluir ou bênção ou maldição, não é? E eu preciso entender isso. Tiago está dizendo assim, você tem a capacidade de produzir bênção, como tem a capacidade de produzir maldição. Da mesma boca procede tanto a bênção quanto a maldição. Se a gente fosse atentar para isso, nós ficaríamos impressionados o tanto que nós usamos mal a nossa boca, a nossa língua. Você precisa entender uma coisa. Palavra é como matéria-prima. O que é matéria-prima? Algo que eu uso para fabricar algo. Essa mesa é de madeira, né? Eu usei madeira para fabricar. É a matéria-prima que eu usei para fabricar alguma coisa. Palavra é matéria-prima. Tiago está dizendo do valor que há na minha palavra, na minha boca, no que eu transmito. Eu posso transmitir bênção, como posso transmitir maldição. Quando você está usando e bem a sua boca, por exemplo, para cantar, louvar, bendizer ao Senhor, para salmodiar, quando você está usando sua boca de maneira... Você está liberando matéria-prima. Para quem? Para o Espírito Santo, que vai tomar as suas palavras, vai trabalhar com elas para torná-las realidade na sua vida. Assim também, quando você está liberando maldição, praguejando, reclamando, murmurando, você também está liberando matéria-prima. Para quem? Para Satanás, que vai tomar as suas palavras para torná-las realidade na sua vida. O grande problema é que tem gente dando mais matéria-prima para Satanás trabalhar do que para o Espírito Santo trabalhar. Vamos lá. Você que é mãe, dona de casa, só vou te dar um exemplo. Você passou a manhã toda lá limpando, deixando tudo limpinho, bonitinho, direitinho, tudo jóia, não é?
passou cera, botou florzinha, vasinho com aguinha, está tudo bonitinho. De repente o seu filho sai lá de fora correndo, entra na sala, bate na mesinha, flor voando, água para todo lado. Fala a verdade, nessa hora, o que é que você fala para o seu filho? Ai, lindo, te amo. É assim que você fala? Meu amor. Não, nessa hora o sangue sobe. E essa garota, esse moleque parece estar endemoniado. Você começa a liberar uma série de maldições. Você está amaldiçoando seu filho. Parece exagero? Nós recebemos para aconselhamento. Quantas pessoas que vêm dizendo assim, meu pai fazia isso, você é burro, você não vale nada, nunca vai ser ninguém na vida. Quantas? Um dia eu estava dando um seminário numa igreja e alguém chegou para mim no final e disse assim, pastor, isso é tão sério que o senhor falou? Ele disse, meu pai vivia dizendo para o meu irmão, você não é homem não, é um mariquinhas, florzinho, sem falar os palavrões que o pai dizia. E aí o que aconteceu? Ele cresceu, se tornou um homossexual e morreu de AIDS. Olha, e ele disse, pastor, ele não parou por aí não. Sabe quem é minha irmã? Uma das maiores prostitutas da cidade. Meu pai vivia dizendo, você não vale nada, é uma vagabunda. Eu estou falando de pessoas que estão em autoridade, pai, mãe. Quando você libera uma palavra para o seu filho, você não sabe o alcance que isso tem. Até onde isso vai chegar. Isso é tão profundo. Um dia eu estava dando uma aula, sobre como fazer amizades num curso de treinamento de liderança. Eu estava fazendo isso. É incrível que uma garota, ela começou a chorar no meio da aula. E eu parei a aula. Eu disse, calma aí, vamos. E começamos a ministrar. Bom, eu vou resumir para você. Aquela garota, quando era pequena, sabe, quando você está estudando, está numa escola, e a professora divide a classe em grupos. Exatamente. Ela entrou num desses grupos e foi selecionada como a relatora do grupo. Ela ia apresentar o trabalho. E o que aquela professora falou para ela naquele dia? Você não pode. Você vai apresentar o trabalho. Você é muito burra. Olha o que aconteceu com essa garota. Você é muito burra. Bom, os anos se passaram. Lá na frente, essa garota, ela ia arrumar um emprego. Ela ficava 2 ou 3 meses no emprego e saía. Ela começava a namorar 2, 3 meses, desmanchava o namoro. Você como pai, como mãe, você como pastor de uma igreja, você como orientador, se você pega uma garota que não para no emprego, não para com o namorado, o que você vai falar para ela? O que você vai aconselhá-la? Não, minha querida, não faça isso, não é legal para você, não pega bem para você. Né? Mas qual era a origem? Por que ela fazia isso? Porque ela dizia, quando ela estava trabalhando, você está no emprego, você fica 8 horas por dia naquele emprego, você fica ao lado de pessoas que passam a ter uma intimidade maior, conhecimento maior com você, né, se relacionar, e ela dizia assim, ele vai descobrir, ou eles vão descobrir que eu sou burra, e ela pedia a conta. Ela começava a namorar 2, 3 meses, ela dizia assim, ela pensava, ele vai descobrir que eu sou burra. Você não tem ideia do que uma palavra mal dita, né? Dita na hora errada, de maneira errada, o que ela pode fazer na vida de uma pessoa. Então, Tiago está dizendo, há poder na sua língua, há poder na sua boca. Pense no que você vai dizer, né? Você pode atrair bênção, como você pode atrair maldição. Eu não sei se você
tem liberado sua boca só para maldição, reclamado, isso não é para mim, não dá, não tem jeito, não consigo, sabe? Ou alguém em autoridade sobre a tua vida tem liberado palavras de maldição. Você não é nada, nunca vai conseguir nada, nunca vai ser ninguém, né? Pai, mãe, pessoas em autoridade sobre a nossa vida. Não importa se você tem liberado, ou se pessoas em autoridade sobre a tua vida têm liberado palavras assim. Eu quero orar com você agora, declarando que cai por terra hoje toda maldição. Lá em Neemias capítulo 13, versículo 2 diz, e Deus converteu toda maldição em bênção. Quero orar por você. Pai, eu oro por este homem, por esta mulher, por esse jovem, por esse empresário, microempresário ou grande empreendedor, não importa. Eu oro, Senhor, eu sei que alguns deles estão travados, parece que a sua vida não anda, não acontece nada, e alguns até chegam a dizer, parece que eu estou debaixo de maldição, e na verdade estão mesmo. Mas agora eu quero orar dizendo, cai por terra toda palavra que ele próprio liberou, ou que pessoas em autoridade sobre a sua vida liberaram. Em nome de Jesus, tudo aquilo que o inimigo tem usado como direito legal para estar aí, cai por terra agora. Eu o abençoo com toda sorte de bênçãos. Eu declaro um novo começo, um novo tempo na vida desta mãe, na vida deste pai, desta família, desse jovem, desse empresário. Eu o abençoo com toda sorte de bênçãos em nome de Jesus. Amém. Daqui a pouquinho a gente volta para se despedir. Não saia daí, a gente volta já já. Para a família Silva, o importante é estar perto. Não importa como. Na família Ferreira, é dar a mão, principalmente nas horas mais difíceis. Para os Souza, família é... Para os Ribeiro, é casa cheia. Para os Oliveira, quem tá sempre junto. Para os Guaranis, é um povo inteiro. Mas todos têm uma coisa em comum. Porque família não é só quem compartilha o mesmo nome. É quem compartilha o mesmo cuidado. E para cuidar melhor das famílias brasileiras, o Ministério da Saúde está reconstruindo a saúde da família. São mais equipes e profissionais ampliando o acesso aos atendimentos, da prevenção ao tratamento, de bairro em bairro, de casa em casa, fazendo um Brasil bem cuidado. Procure uma unidade básica de saúde e saiba mais. Saúde da família. Onde tem família, agora tem mais cuidado. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. Estamos de volta, só para encerrar, e eu queria dizer, não saia sem antes deixar o seu joinha aí, o seu gostei, ou se não gostou, coloque não gostei. Mas eu queria, se você ainda não é inscrito, por favor, se inscreva, não é? Se você quiser nos acompanhar na nossa rede, né, no Instagram, PR Walter Oliveira, Pastor Walter Oliveira, não é? Você pode nos acompanhar. Agora, deixa eu dizer uma coisa, use esse espaço de comentário, não só para dizer um oi, gostei, né, uma palavra de incentivo, mas se você tiver um pedido de oração. Nós temos uma equipe de intercessores hoje que estão conosco, gente de oração mesmo, e se você quiser, coloque aí, porque nós vamos estar orando por você. Vamos estar orando. Então, comente alguma coisa, mas se quiser deixar seu pedido, pode fazê-lo também. Amém? Então, eu espero você. Na semana que vem, vamos continuar falando sobre quebra de maldição. Vamos aprofundar um pouquinho mais. Eu quero que Deus te dê uma semana tremenda, maravilhosa, proveitosa. E na semana que vem, eu aguardo você aqui.
Deus te abençoe.